galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Sbrolini do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes. Bom, é claro que o canal é destinado a bonsai e aqui a gente tem agora o novo cenário do Eu Quero um Bonsai, desse canal, um cenário mais organizado, mais bonito, né? A gente colocou esse painel de orquídeas também, que eu gosto de orquídea desde sempre, e aí eu fiquei pensando em trazer para vocês um conteúdo diferente, que faz parte da minha vida, assim, antes do bonsai, que são as orquídeas. Então a gente colocou essas orquídeas aqui para ficar um pouco mais bonito a visualização para vocês, e eu queria ensinar para vocês hoje a fazer a tirar a muda da orquídea. E aí eu tenho uma orquídea aqui que vocês vão ver a situação que tá. Essa orquídea aqui, olha o tamanho disso. Olha só, ela tá até com flor, tá enorme, ó, tá até com flor, ó. Então, essa orquídea aqui, e ela tá com muita raiz, olha o tamanho dessas raízes aqui, ó. Parecendo até aquelas vandas. Bom, eu vou contar a história rapidinha dessa orquídea. Essa orquídea ela já deve estar comigo há mais ou menos uns 5 anos, pelo menos. E foi crescendo, chegou numa hora agora que tem muita raiz, tem pouco vaso, pouco espaço. E aí eu preciso tirar a muda, né, diminuir um pouco essa planta para ela ficar saudável e para conseguir ter mais uma orquídea. Então, ó, só para vocês terem noção do tamanho dessa orquídea, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, umas 15 espadas, tá? Então é uma orquídea com 15 espadas, né? 15 folhas, teoricamente. É uma orquídea velha, né? Uma orquídea grande. Então, como que a gente faz a divisão da muda? A gente tenta dividir uma muda boa com pelo menos 3 espadas, tá? Para não ficar uma muda muito pequena e para ela se recuperar um pouco mais rápido. Mas eu não vou fazer mudas tão pequenas porque demora muito para chegar nesse volume de 15 espadas, tá? Então eu vou dividir ela em duas. Então eu vou tirar aí vou tentar tirar aí alguma coisa entre 7 e 7, 7 e 8 espadas, né? Então eu vou dividir ela no meio e pra gente ter uma nova orquídea, né, 2 novas orquídeas de porte médio, né? Vão ter aí 7 espadas, é uma orquídea legal já. Então, você vê, ó, ela tá tão velha aqui que tem até um pé de amora aqui, ó, uma muda de amora aqui se alimentando já desse emaranhado de raiz aqui. E ela ficava num lugar aqui, ela fica debaixo de uma jabuticabeira que eu tenho aqui, um dia eu mostro pra vocês. A jabuticabeira, ela fica numa parede ali e pegando bastante sol, dando bastante flor ultimamente, e tá bem desenvolvida, mas eu acho que tá na hora de trocá-la de vaso. Então, o primeiro procedimento que eu faço para trocar ela de vaso é mergulhar ela na água, mergulhar ela num balde com água, mergulhar ela inteira para hidratar as raízes e para dar uma descolada das raízes do vaso, tá? Nesse caso, esse vaso aqui é aqueles vasos furados, igual esse novo que eu comprei aqui, ó. É um vaso terracota, né, cerâmica, com esses furos. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, as raízes vão saindo pelos furos, tá? Mas
por que eu comprei vaso furado de novo? Por causa da aeração das raízes. A orquídea gosta de ar nas raízes, de vento nas raízes, e tem uma drenagem muito boa esse vaso. Então você vê que eu não faço adubação nessas orquídeas, eu só coloco o substrato, né? E ela vai bem, se desenvolve bem, solta a espada e cresce raiz. Então a gente costuma dizer que em time que está ganhando não se mexe, tá? Então é o jeito que eu me acostumei a mexer com as orquídeas, é o jeito que eu aprendi lá com a minha avó, lá quando eu era jovem. Então é o jeito que eu aprendi e que eu desenvolvo. Não estou dizendo que é o jeito mais certo, não estou dizendo que é o jeito melhor, estou dizendo só que é o meu jeito de lidar com as orquídeas. Problema que a gente tem aqui: para tirar essa orquídea desse vaso, a gente vai precisar quebrar o vaso, tá? Então assim, dá dó, mas é o jeito, senão eu não consigo tirar, ou eu vou perder muita raiz. Então vai ter que dar uma quebrada mesmo e tentando tirar as raízes com a faca. E então, procedimento: martelo, quebrar na maior quantidade de pedaços esse vaso para conseguir separar, tirar essa planta desse vaso aqui que ela tá, para a gente conseguir dividir. Então, vou começar aqui a dar umas quebradinhas. Pra gente tirar ela daqui. E aí eu mergulho ela na água, eu umedeço ela antes, porque as raízes da orquídea elas têm uma cola e ela não solta fácil. Então é bom dar essa umedecida para ver se ela vai soltando. Tem um arame aqui que eu tinha amarrado a orquídea no começo, um arame bem grosso. Jesus amado. Nossa, é só arame grosso. Quebrei aqui. Olha a quantidade de raiz, gente, é muita raiz. E tem umas raízes podres já. A gente vai perder um pouco de raiz. Isso é muito ruim, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas o tempo que a sua orquídea tá aqui, acontece. Gente, é um emaranhado de raiz sensacional. Cola, mas uma cola, olha, difícil de sair, viu? Mas tá saindo.
consegui tirar praticamente inteiro aqui. Olha só, isso aqui é a quantidade de raiz que tava aqui, ó. Orquídea saudável. Olha só o tamanho das raízes. Muito boa. Olha que linda essa flor. Linda essa flor. Eu vou dar uma lavada nas raízes e aí eu já venho aqui fazer o corte e separar a orquídea. Tô de volta, raízes lavadas. Agora o que a gente precisa ver é como fazer a melhor divisão para não faltar raiz para nenhuma das orquídeas. E aí, como ela estava encostada na parede, ela foi subindo. Perdeu uma espada. Ela foi subindo aqui, ó. Então tem um caroço grande aqui que saem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espadas aqui para trás. Então eu vou dividir ela mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, assim. E puxando para trás aqui para ter raiz suficiente. E depois a gente vê como que fica essa parte da frente aqui. De distribuição de raiz também. Então, vou usar uma faquinha de serra. E aí, gente, toma cuidado porque aqui tem que colocar força para cortar, mas tem que ser jeito. Toma cuidado para não cortar o dedo, porque a última vez que eu fiz replantio de orquídea, eu cortei uma parte do meu dedo aqui. Se eu tivesse ido um pouco mais, tinha dado até ponto. Mas não foi nada grave, graças a Deus. Então, se você é criança, está assistindo esse vídeo, chama um adulto para fazer esse tipo de trabalho. Não mexa com faca, não mexa com tesoura sozinho para evitar de dar ruim, tá bom? Às vezes você pode achar que você dá conta, mas se acontecer alguma coisa é melhor ter um adulto por perto para chamar a saúde, né, para correr na emergência, tá bom? Então, se você é criança, está assistindo esse vídeo, não mexa com faca, não mexa com tesoura e não faça isso sozinho. E se você é adulto, está assistindo esse vídeo, também tome cuidado, tá bom? Tome cuidado para não se cortar, tá? Então, eu vou dar uma cortada aqui. E olha bem, tá? Antes de cortar, para ficar com raiz suficiente todas as mudas, né? Vou cortar um pedaço aqui para sair aqui. Então tinha substrato aqui no meio, ela já incorporou todo esse substrato. Então eu vou cortar esse lado aqui. Vai dividir, tá? Então o importante é ficar a raiz para os dois lados e assim, não precisa ficar com medo de cortar a raiz.
O importante é que na distribuição fique raiz para os dois lados. Mas não precisa ficar com medo de cortar a raiz, porque a orquídea é uma planta que cria raiz com uma certa facilidade. Então ela vai renovar. É até bom cortar um pouco para dar uma renovada nessas raízes. Nossa Senhora! Rapaz, é bastante raiz perdida aqui no meio. Então essa é uma muda nova, tá aqui com as raízes. Então acabamos de tirar uma muda nova, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9 espadas e tá nascendo mais uma espada aqui já. Vamos separar ela aqui. Gente, essa flor é muito cheirosa. Nossa, tá com um cheiro muito gostoso. Deixa eu só tirar ela de lado aqui para eu conseguir terminar de arrumar essa daqui que ficou. E aí ficou essa outra aqui, com essa raiz mais longa aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 9 espadas também. Aqui. Deixa eu tirar daqui. Vou dar uma organizada na mesa aqui, pra gente passar pra parte de replantar ela no vaso novo. Replantá-la no vaso novo, colocar o substrato que eu gosto de usar para orquídea e amarrá-la no vaso e finalizar o processo, e é simples assim. Deixa eu só tirar essa sujeira. Eu vou lavar na mangueira isso aqui. Lavar na mangueira. Bom, gente, eu gosto de... peguei esse costume de lavar as raízes, tanto dos bonsai quanto das orquídeas também, lavar um pouco as raízes no replantio, para ver um pouco a qualidade da raiz e para limpar um pouco a raiz. Eu acho que ficou um tamanho muito bom. Tanto que se você for hoje num mercado, né, mercado está vendendo muito orquídea, se você for num mercado, dificilmente você acha uma orquídea com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espadas, né? Você sempre vai achar orquídeas menores, tá? Essa orquídea é uma orquídea que eu gosto muito, essa espécie é a Cattleya. É assim, é uma orquídea que eu acho muito bonita a flor e assim, mora no meu coração mesmo. Aí, eu gosto desse vaso também. Então esse vaso eu acho que é um vaso que casa bem nessa orquídea. E o que a gente vai fazer agora? Orquídea, vaso e substrato. Então é uma orquídea Cattleya que dá uma flor grande, né? Dá uma flor bonita. É muito perfumada também. Esse vaso é o vaso de terracota. Quanto que eu paguei nele? R$20,
Tá num preço bom? Não, eu acho que tá num preço caro, mas eu queria fazer o trabalho e era o que tinha para comprar. Mas você acha em alguns lugares aí por 14, por 10, por 12, então pesquisem, né, para conseguir comprar mais barato. E o substrato que eu utilizo é o chips de coco, tá? A casca de coco, né? Eu acho, quando eu usei, eu acho que ela é nutritiva e ela ajuda com que as raízes se reproduzam, assim, ajuda o crescimento das raízes, ajuda a nutrição da planta também. E ele absorve água, mas ele não represa a água. Esse vaso também, ele absorve água e não represa a água. Então eu gosto dessa aeração no vaso, tá? E também tem a casca de pinos. Casca de pinos também eu gosto de utilizar, mas eu não achei. Então eu usei esse chips de coco, que ó, substitui a fibra de xaxim. Também a fibra de xaxim dá para utilizar. E eu não vou falar a marca desse aqui porque ela não me patrocina, então se alguma marca quiser me patrocinar para eu falar o que eu uso, estamos abertos a negociações. Então, eu sempre gosto de fazer uma cama com o substrato que eu utilizo. Eu nunca gosto de colocar a planta direto no vaso. Eu sempre faço uma caminha para ela ir para o vaso e depois eu acomodo ela da melhor forma possível. Só que ó, se a gente colocar ela assim, ela vai ficar no pallet ali, do jeito que tá esse pallet aqui, ela vai ficar no pallet ali. Só que se eu colocar desse jeito, a flor vai ficar escondida, né? Então é melhor colocar ela dessa forma, né? Dessa forma a flor fica para frente, né? Então é desse jeito que eu vou amarrar ela no vaso. E aí é por isso também que eu gosto do vaso furado, porque aí eu consigo passar um arame aqui, um arame bem simplesinho, tá? Eu tô usando o arame de alumínio esmaltado, mas é porque é o que eu tenho, tá? É o arame que eu uso para o bonsai, então é o que eu vou usar aqui para essa orquídea. E aí eu vou passar aqui pela frente, vou passar aqui pela frente, vou passar aqui pelo lado. A mira não está muito boa, não. Aí, consegui passar pela frente e pelo lado. Gente, não precisa ser arame de alumínio não, tá? Pode ser arame galvanizado, desses que vendem em casa de material de construção, tá? Eu só tô usando esse aqui porque é o que eu tenho, tá? Mas esse aqui é mais caro do que o arame comum, então não precisa comprar esse específico. Tô com dificuldade para amarrar, vou passar mais em cima. Tô tendo mais dificuldade para amarrar do que para fazer o replantio do negócio. Assim que eu quero que ela fique. E agora eu vou amarrar ela aqui. Alicate aqui para me ajudar.
Então eu deixei do jeito que eu quero, na posição que eu quero, e aí eu termino de preencher aqui com a fibra de coco, tá? E tô colocando mais fora do que dentro. Beleza. Então, preenchi aqui com a fibra de coco essa primeira orquídea. Ó, ficou legal, né? Ficou legalzinho. Vai ficar bonita no pallet. Vamos para a segunda. E aí vocês vão falar, Guilherme, mas esse pallet tá cheio de orquídea já, você vai colocar ela nesse pallet? Não, eu vou colocar ela em outro pallet, tá? Então tem um pallet aqui com as orquídeas, tem um pallet ali com mais orquídeas, e lá naquele canto lá, ó, eu vou fazer outra prateleira dessa daqui e vou colocar outro pallet desse aqui lá, tá? Pra gente ter bonsai e orquídea aqui, bonsai e orquídea lá, vai ter bonsai e orquídea lá. Daqui a pouco isso aqui vai ser uma floresta. Então, é isso. Quer ver? Vamos colocar ali só para ver mais ou menos como vai ficar. Vou tirar essa outra aqui. E colocar essa daqui, só para ter uma noção. Ficou bem bonitão. Olha, cheio de flor. Ficou bem bonitão. Então essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia, deixar um ambiente bonito para vocês que estão aí do outro lado, tá? A maior parte do que eu faço aqui é para vocês. Um pouco é para minha saúde mental, pelo meu amor pelas plantas, mas muito das coisas que eu faço aqui é para vocês, para trazer um conteúdo de qualidade e para tentar repassar o que eu aprendi durante a vida aí, tanto no bonsai quanto nas orquídeas, nesses 30 anos, um pouco mais de 30 anos de vida, né? Não de bonsai. Então vamos para a segunda orquídea, e o vaso já está aqui. Aquela outra ali, como tinha flor, estava mais concentrada, né? As espadas. Essa daqui está um pouco mais espalhada. Estão um pouco mais espalhadas as espadas. Mas, pelo menos o tamanho do vaso é um tamanho bom. E não tem problema de ficar espalhado assim, tá? Com o passar dos dias, a orquídea ela vai se readaptando. Eu vou fazer um negócio que algumas pessoas vão chorar aí do outro lado, mas eu vou cortar esse excesso de raiz aqui, comprido aqui. Ela dá uma renovada nas raízes, e vou colocar ela desse lado aqui para trás. Ou desse lado aqui para frente. Eu acho que eu vou colocar desse lado aqui para frente, porque provavelmente vai sair, ó, esse lado aqui para frente. Provavelmente vão sair vão sair espadas e flores para esse lado aqui. Se eu colocar do outro lado, não vai ficar bonito quando florescer. Então, vou colocar esse resto de chips de coco aqui. Deixa eu só
só falar, esse chips de coco, ele tem 1 quilo, 200 gramas e foi R$8. É barato ou caro? Eu achei caro, tá? Eu achei caro, então se acha mais barato, compre o mais barato. Então a gente vai colocar aqui a orquídea desse jeito assim. Desse jeito assim. Vamos amarrar ela de novo. Você pode me perguntar, você pode falar assim, ah Guilherme, não quero amarrar. Não amarra. Não, obrigado. Não quero amarrar porque eu não quero que o arame passe pela frente do vaso. Tá bom. Arranja um jeito de amarrar por trás do vaso. E tá tudo bem. Eu gosto de amarrar porque eu gosto que ela fique firme, que ela não balance, para não quebrar a raiz, que ela não caia do vaso. Eu fico mais seguro quando eu amarro. Fico um pouco mais seguro quando eu amarro. Pode ser uma coisa na minha cabeça também, né? E a gente termina de completar aqui esse vaso com os chips de coco. É isso, ó. Ficou bem bom. E aí é só pendurar no painel e esperar dar flor, né? Bom, custos de tudo isso. O painel, o outro painel de pallet que eu tenho, a gente pegou na rua. Ele estava sendo descartado, então não teve custo. Foi o custo só de pegar, colocar no carro e trazer para casa. Vou esperar um minuto que está passando um caminhão na frente da minha rua. Então, esse pallet aqui, ele foi ganhado, então eu não tive custo, mas, gente, não pague caro no pallet, tá? Pallet é descartável. Então, o outro foi de graça, esse foi doado, a gente pegou na rua o outro. A única coisa que você vai gastar é passar verniz, né? É importante envernizar o pallet para que ele demore mais para apodrecer, tá? De preferência aí umas 2 demãos, pelo menos. Então você vai gastar com verniz incolor e com pincel, né? Eu comprei os vasos de cerâmica, então foram R$20 cada um. As orquídeas eu já tinha, tá? As orquídeas, né? Essa orquídea eu já tinha ela há um bom tempo, mas uma orquídea mais ou menos desse tamanho vai estar em torno de uns 100 a R$120, desse tamanho que eu falo, com 9 espadas, tá? Mas isso varia muito de cidade para cidade, do tipo de loja, do tipo de garden que você foi para comprar a planta. Os chips de fibra de coco, que foi R$8, 200 gramas. E o trabalho, a mão de obra foi meu, então relativamente eu achei que não foi tão caro, poderia ter economizado mais. Então, uma dica para vocês: pesquisem bastante antes de comprar qualquer material, tá? E é isso.
Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo com alguém que está com dúvida de como tirar a muda de orquídea, tá bom? Tem alguma sugestão de vídeo, manda aí nos comentários. Gostou do vídeo, manda aí nos comentários. E é isso, aqui é o canal Eu Quero um Bonsai, com vídeos todas as quartas-feiras às 18 horas, tá bom? E aí, inaugurando esse cenário bonito aqui, ó. Lembrando que no Instagram a gente está vendendo planta, tem vários bonsai para vender, tá bom? Se você quiser alguma, vai lá no Instagram do @Eu Quero um Bonsai e fala comigo que a gente arranja um bonsai aí para você começar nesse caminho aí do bonsai. E só o final de tudo, só para esclarecer, não vendo orquídea, essas orquídeas são minhas, é uma coisa que eu aprendi com a minha avó e é uma coisa que tem um valor afetivo aí, me traz muita alegria, muita felicidade, e é por isso que eu gosto das orquídeas, tenho as orquídeas, não comercializo as orquídeas e quis compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse mundo das orquídeas aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.